E tirando essa parte de quais microminerais são importantes, né? A gente viu que são vários e talvez se continuar pesquisando vai se achar efeito de outros, né? Sim. E entrando na parte da reprodutora ali no manejo, na nutrição, você acredita que tem uma fase da vida da reprodutora em que é mais crítico essa suplementação ou o efeito dos microminerais e que os nutricionistas devem estar mais atentos a alguma fase ou ela é contínua? Excelente pergunta. Em qualquer tempo que você pegar e colocar uma nutrição micromineral diferenciada na dieta da reprodutora ou da poedeira, depois de umas 4 semanas, até antes disso, né? A gente coloca 4 semanas para ter, assim, uma segurança total, né? Mas em 2 semanas já se observa uma diferença muito importante na qualidade da casca, né? Até muita gente, quando começa a fazer os experimentos aí na sua própria granja, pede para colocar o produto e tal, e às vezes me manda foto, me fala por WhatsApp, olha, os ovos estão parecendo porcelana, mas é assim, o que é a fase mais importante da vida da reprodutora? Nem pensando em nutrição micromineral, mas em toda a vida dela. É a fase da infância e adolescência e do desenvolvimento dela para se tornar uma boa reprodutora, uma reprodutora longeva. Quando a gente pensa, por exemplo, em galinha poedeira comercial, porque a gente sempre pode fazer um paralelo entre resultados que a gente tem em galinha pesada, semi-pesada e galinha leve. Porque o mecanismo de captação de cálcio, de distribuição do cálcio no organismo, é similar entre elas. A única coisa que muda é a própria genética, né? Aquilo que a gente falou da codificação genética. Então, quando a gente pensa numa poedeira comercial, que hoje as modernas aí estão codificadas geneticamente para ter 500 ovos em 100 semanas, até mais do que isso, né? Então, como é que a gente vai fazer esses 500 ovos e onde começa a formação disso, né? Quanto mais cedo, melhor. Então, a pergunta que você me fez da fase mais importante da, da nutrição da reprodutora é desde 1 dia de idade em diante. Nós comprovamos isso, nós fizemos um experimento pioneiro no mundo, porque a gente procurou na literatura e não existe, onde a gente começou a alimentar a pintainha com 1 dia e foi até o final do ciclo da vida dela, com os tratamentos, né? Com os mesmos minerais, ou seja, a mesma pintainha, e a gente mediu várias coisas. Nós fizemos uma quantidade imensa de análises, desde qualidade de intestino, aqueles cortes histológicos, né? Altura de vilosidade, profundidade de cripta, ou seja, a conservação mesmo do intestino. Nós fizemos várias medidas de sistema imune, resposta imune, enfim. Muitas mesmo, desde que elas eram bebês, ou seja, desde 1 dia até o final do ciclo. Mas o que nos chamou mais atenção foi as tomografias ósseas que nós fizemos nas pintainhas e depois nas galinhas já, né? Quando elas consumiram o zinco, o manganês e o cobre desde 1 dia de idade, e a partir da fase produtiva, além desses, nós incluímos o ferro, essas galinhas elas tiveram uma deposição óssea significativamente menor. E quando eu falo significativamente, a diferença foi de 134% mais, né, de osso. Isso lido pelo sistema de radiodensitometria, né? Se faz a tomografia óssea e o próprio aparelho gera um número aí de massa óssea. Então, foi assim, um resultado que nós, claro, a gente esperava que fosse um resultado muito impactante, mas foi um resultado assim mais que impactante. Isso se traduziu em qualidade de casca,
e se traduziu até o final da vida em qualidade de casca. E hoje, quando a gente fala em qualidade de casca de ovo, é muito diferente do que a gente falava no passado de qualidade de casca de ovo, né? Hoje a gente tem outros parâmetros que são medidos de qualidade de casca de ovo. Então, realmente, a gente recomenda que se olhe para a pintainha de um dia e se pense, eu preciso fazer um esqueleto perfeito nessa galinha, né? Nessa pintainha, que vai ser a galinha, porque até 5 semanas ela desenvolve o esqueleto cortical. A partir dali, ela começa já a fazer o seu desenvolvimento da maturidade sexual, né? Ela vai saindo da infância para a adolescência, ao mesmo tempo vão se criando as trabéculas ósseas e também, ao mesmo tempo, vão se produzindo, através das trabéculas, os novos ossos medulares, né? Os ossos medulares que são... O osso medular é a reserva lábil que a gente vai ter lá no final da vida, né? Para remover e colocar como casca de ovo. Agora, se a gente não tem essa reserva lábil, né? Essas galinhas aí que eu falei, poedeiras comerciais de 100 semanas, colocando 500 ovos ali, como que elas vão fazer esse ovo? Muitas mesmo, terminam a vida com a quilha fraturada, né? Com fadiga de gaiola. Por quê? Porque já não tem mais massa óssea, mas precisa botar ali para a casca do ovo. Então, por isso que é tão importante a gente formar o esqueleto quando elas são pequenininhas, né? Quando elas são crianças, assim. Até pensando na formação mesmo de um ser humano, a gente tem que olhar as fases como isso, né? Não sei se eu me Sim. estendi muito. Não, tá ótimo, Alba. Bem, então vocês viram que vocês suplementando, né, com minerais, né, que o pessoal chama de orgânicos, os minerais Sim, complexados com os aminoácidos, vocês já viram desde o início um esqueleto mais maduro ou mais robusto, com maior deposição. exato. Sim, eu acho que é importante, né, a gente pensar bastante nas reprodutoras ou poedeiras, porque a gente levou elas com a genética, né, num extremo de produção que a gente tem que fornecer tudo que a gente pode para que elas mantenham-se saudáveis e longevas para realmente colocar, né, esse potencial genético e com uma boa qualidade de ovo, né? Porque quando a gente fala de 500 ovos, é muita coisa, né? Então, realmente, É. E além disso, assim, a gente tem que pensar também no bem-estar animal, né? Porque aquela galinha que chega no final da vida com fratura de quilha, com fadiga de gaiola, é uma galinha que já está sentindo bastante dor, né? com Então, certeza. esse é um tema importante. Sim, e é um caso crônico, né? Com certeza também não é, digamos que de um dia para o outro que ela está com aquele sofrimento. Então, realmente é um fator que a gente tem que pensar, que a nutrição pode auxiliar aí, né, no bem-estar também. Incrível isso. Sim. Então, né, você falou aí de qualidade de casca, a gente falou um pouco de qualidade de ovo. Acho Uhum. que queria perguntar para ficar bem definido para todos os ouvintes, o que que você considera qualidade de ovo, qualidade de casca na atualidade, digamos assim, né? Hoje em Sim. dia.